Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Enel na vida de cada um de nós consumidores, cercada pelas denúncias de má prestação de serviços, alvo dos órgãos de defesa do consumidor e sob pressão dos clientes residenciais e industriais. Em função da constante falta de energia, a Enel anunciou investimentos da ordem de 3,6 bilhões de dólares, ou seja, 18 bilhões de reais, na manutenção da rede das distribuidoras nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. A revelação sobre o plano de investimentos de 2024 a 2026 é do novo presidente da Enel Brasil, Antônio Scala, em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal Valor Econômico. Scala se pronunciou pela primeira vez sobre os apagões, principalmente em São Paulo, onde mais de 2 milhões de consumidores ficaram por vários dias sem energia elétrica. Os planos de investimentos da companhia nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará faziam uma previsão, ou tinha uma estimativa de investimentos de 53% do valor total de recursos na manutenção. Após os apagões, esse investimento foi reavaliado e o percentual destinado à manutenção da rede elétrica é da ordem de 80%. Repito, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, no período de 2024 a 2026. Jornalista Beto Almeida, a Enel responde, é campeã de denúncias dos consumidores em todo o Brasil e especialmente aqui no Ceará. É alvo também de multas pesadas que até o momento ninguém sabe se essas multas foram pagas, são pagas ou não. O certo é que a Enel no Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo é unanimidade entre os consumidores diante de tantos prejuízos causados aos clientes por falta simplesmente de manutenção, gerando assim a oscilação na rede elétrica e a constante falta de energia. Com esses planos de investimento, com esse plano de investimentos, com esse anúncio de 18 bilhões de reais, a Enel, Beto Almeida, tenta dar um alívio no jogo de pressões ou nas pressões dos consumidores e dos órgãos de fiscalização, ou apenas está sedimentando o terreno para deixar as distribuidoras bem arrumadinhas dentro do plano de mudança de comando, ou seja, nós temos aí até 2028 o encerramento de concessões aqui no Ceará e em outros estados, e a Enel já demonstrou desinteresse em permanecer, por exemplo, no Ceará. Ou seja, a empresa está se preparando para deixar tudo pronto e ir embora. Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Não é isso não, Luzenor. A empresa tem demonstrado, ou pelo menos tem dado sinalizações de que tem interesse em continuar sim com a distribuição de energia aqui no Brasil, inclusive no Ceará. E digo isso por quê? Porque na realidade aquela proposta inicial manifestada pela empresa no ano passado, de venda da distribuidora aqui no estado do Ceará, ela já retirou isso. O mercado hoje está em suspenso em relação a essa questão da venda da Enel no Ceará. O que de fato a Enel, que é italiana, está aguardando? As regras, Luzenor. As regras de como vão ser, o qual vai ser, vamos dizer assim, o novo modelo de concessão das distribuidoras, que no caso aqui do Ceará e também a de São Paulo, vencem em 2028. E aí sim, existe uma crítica que ele está tentando primeiro corrigir a imagem arranhada da Enel diante dos consumidores, diante inclusive dos órgãos de fiscalização e também de governadores, porque o peso forte aí, não se pode negar, é São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não está dando trégua e inclusive já foi até o Tribunal de Contas da União para que o pedido dele é muito claro, que vasculhe o contrato que é feito de concessão e que encontre brechas que dê margem legal para a Prefeitura de São Paulo solicitar a quebra da concessão.
Isso é difícil? É. Mas o que tem de contrapartida nisso? É que esse novo presidente, que assumiu em meio a toda essa questão, diga-se de verdade, esse Antônio Scala, ele assumiu, chegou aqui no Brasil exatamente no período em que a Enel passava por essa crise toda. Por enquanto, a empresa continua naquele mesmo discurso, Zenor. Diz que o problema da queda de energia nos estados de São Paulo, no Ceará, no Rio de Janeiro, não é devido à manutenção da rede, à falta de investimentos, não. Ele atribui a questão dos eventos climáticos extremos, como se chuva e temporais em São Paulo, por exemplo, fossem um sinônimo de algo extremo e difícil de ocorrer. Mas, pelo menos, ele anunciou, ele admite indiretamente isso, tanto que anunciou que está investindo 3 bilhões e 600 milhões de dólares, algo em torno de 18 bilhões de reais em 2 anos, de 2024 a 2026. O que chama a atenção nessas declarações do presidente da Enel Brasil, o jornalista Beto Almeida, quando ele fala que não é por falta de manutenção, e sim pelos eventos climáticos que a energia tem tido essa oscilação, e para quem tem sol pela manhã, à tarde e à noite, que é o nosso caso aqui, Beto Almeida. Pior ainda. Ao longo de 2023, 2024, são frequentes as quedas de energia, a oscilação na rede elétrica sob forte sol, diariamente. Ontem pela manhã estávamos aqui por volta das 9 horas gravando o programa, sem um tempo fechado, sem nuvens carregadas. De repente a oscilação da rede elétrica provoca pânico aqui no estúdio, com perda de conteúdo nos nossos computadores. E isso acontece diariamente na casa de milhares, milhões de cidadãs cearenses. E aí, Beto Almeida? Os apagões... É falta de manutenção. Luzenor, entra a falta de manutenção provocada, inclusive, por demissões nos quadros da empresa e também de terceirizados que tem gerado esses apagões. A Enel nega. Mas você sabia que tem uma coisa que eu não sabia, acho que você também não? No apagão lá de São Paulo, que deixou milhões de famílias às escuras, você sabia que eles tiveram que levar eletricistas do Ceará para trabalhar em São Paulo durante o período mais crítico? Um indicativo claro de que a empresa demitiu seu quadro de funcionários, mesmo aqueles terceirizados, que enxugou o quadro de pessoal e no momento de crítica, de crise, como se diz, ele precisou importar seus funcionários de outros estados para dar suporte no estado de São Paulo. Se isso daí, Luzenor, não é falta de investimento, se isso daí não é descaso com o quadro de pessoal, o que é isso? É descaso com o consumidor, porque na hora que a Enel reduz o quadro de pessoal, está aumentando o lucro. Nessa reportagem, o jornal Valor Econômica destaca que a redução de 36% no quadro de funcionários associada ao aumento da base de clientes levou a questionamentos sobre a capacidade da empresa de responder a situações de emergência. A empresa, como registra o jornalista Beto Almeida e também essa reportagem do jornal Valor Econômico, nega que exista relação entre demissões e apagão. E o Júnior Alegria, da nossa FM Canoa em Aracati, registra que em Aracati, nos municípios ali do Baixo Jaguaribe, é frequente essa queda de energia. Verdade. Vamos aqui, porque estamos olhando para a Assembleia Legislativa, que tem uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, que investiga a Enel. Essa CPI ainda não mostrou, pelo menos em termos de prestação de serviço ao público, à população, o que vem fazendo, como está agindo, ou pelo jeito vai esperar os resultados desses investimentos da Enel para tudo ficar para lá. Luzenor de Oliveira, para você ter ideia, em São Paulo, lá já tem duas, né? Pra você ter ideia. Então foi uma pela Câmara Municipal de São Paulo, outra pela Assembleia Legislativa. A da Câmara Municipal já concluiu, já apresentou o seu relatório, já apontou todas as deficiências da Enel. A outra já está em fase final e a daqui já vai completar bem 1 ano de trabalho e a gente não sabe exatamente do que isso vai dar. São 7 horas e 27 minutos, estamos dentro do bate-papo político falando sobre os assuntos do nosso cotidiano. Pois não, Beto? Aliás, ainda sobre a Enel, essa matéria que o Jornal Valor traz hoje, que é muito interessante, tem um fato que é até curioso. Por exemplo, a Enel, ela é uma empresa italiana, então como é que é esse serviço na Itália? Aí tem aqui um dado que é interessante, por exemplo, a falta de energia lá, Luciano, na Itália, ela é resolvida em no máximo
15 minutos. Aqui no Brasil, sabe quanto? No mínimo que você fica sem energia, na média, 10 horas. Para você ter restabelecido o seu serviço de energia. Aliás, eu tenho um caso... Eu lembro de um vizinho... pronunciamento recente do deputado estadual Moésio Loyola, Beto, logo após os apagões do mês de fevereiro, no período do carnaval, o deputado Moésio Loyola se pronunciava na Assembleia Legislativa e registrava um caso ali na localidade de Itaitinga, que foi feito o pedido para a Enel religar, restabelecer o serviço e deram um prazo de 24 horas. E em outro caso, e aí aconteceu conosco, o jornalista Beto Almeida, pedimos a religação de Canelas, de uma rede elétrica no município de Maracanaú, e isso foi feito na segunda-feira e a Enel disse o seguinte: até quinta-feira iremos resolver. Brincadeira, né não? Olha, eu tenho amigos que estavam comemorando o aniversário, né, de um membro da família no sábado, pois, acredite, Luciano, no meio do aniversário, queda de energia. E só voltou no domingo às 18 horas. O aniversário foi no calor, tudo, nada conseguiu resolver.